eu vou servir sem esperar nada em troca, não porque Ele pode fazer alguma coisa por mim. Certa vez, um jovem de 17 anos estava estudando no Rio de Janeiro, e ele estava numa igreja. A igreja toda passagem de ano eles iam para a praia na virada do ano. Os macumbeiros se reuniam ali para fazer oferendas, os turistas iam ali para fazer oferendas, e os mendigos iam ali para comer as oferendas. Mas a igreja começou a ir também para evangelizar, e aquele garoto de 17 anos estava lá e pegou um folheto, entregou para um mendigo logo 5 horas da tarde, porque eles ficavam de 5 horas até de manhã cedo. Aí vinham os fogos, meia-noite, eles ficavam lá evangelizando, as igrejas revezando num palco lá, enquanto os irmãos se espalhavam. E aquele garoto de 17 anos estava ali, deu um folheto para um mendigo que estava comendo um pedaço de uma galinha de uma oferenda. Jesus te ama, e deu o folheto para ele. Ele pegou, amassou o folheto e jogou fora. Aqui, Jesus te ama, deixa eu comer minha comida, sai daqui. Aquele garoto ficou irado, vontade de pegar aquele mendigo. Que coisa é essa? Mas aí no outro dia, quem aquele garoto encontra na porta da igreja às 5 horas da tarde, antes do culto? Ele olhou assim, não é ele não, mas parece. Cabelão enorme, mas estava com uma camisa diferente, bem vestido. Na hora do culto, o pastor falou: irmãos, nós temos um irmão novo. O irmão Haroldo pregou para ele 5 horas da manhã lá na praça. Ele aceitou Jesus, ele levou para sua casa, mas o pai dele não é crente, ele não pode ficar lá na casa dele. O nome dele é Zé Carlos. Ele não vai voltar para a rua. Quem quer levá-lo para sua casa? Aquele garoto de 17 anos ficou tão arrependido por não ter tido amor e paciência com aquele mendigo, que levantou a mão: eu levo. Era um estudante, morava num apartamento, só mais um irmão. Eu levo. Ele queria se redimir e levou aquele mendigo para o seu apartamento. No ônibus onde eles estavam indo, ele botava o rosto de lado assim, porque o homem fedia demais. 5 anos sem tomar banho. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro assistir um jogo, depois foi assaltado e foi ficando ali um dia ou outro. Não tinha celular, não tinha negócio de internet, nada disso na época. E aquele jovem levou para sua casa, para o seu apartamento. Quando ele chegou lá com aquele mendigo fedido, o irmão dele disse: é louco, rapaz, você trouxe esse mendigo aqui para casa? E se ele roubar a gente? Ele falou: se roubar o quê? Não tem nada aqui, só colchonete, uma geladeira e um armário. E ele foi embora da casa para a casa da tia e deixou só o garoto com o mendigo. Resumindo a história, aquele jovem todos os dias ministrava com aquele rapaz. Ele era mestre em culinária, tinha família, tinha tudo, mas estava perdido no Rio de Janeiro há 5 anos. E aquele garoto discipulava, ia para o curso, voltava. O ex-mendigo já estava fazendo o alimento, a comida. No princípio o garoto não quis nem comer, com nojo, fedia o apartamento todo. Foi 1 semana para mudar o cheiro. Os irmãos da igreja iam lá, cortavam o cabelo dele, dava roupa para ele, limpava, dava produtos. E com 1 semana eles descobriram onde era a família dele, e levaram a passagem, compraram a passagem. Quando aquele garoto chegou em casa, o Zé Carlos já tinha ido embora. E ele olhou assim, em cima da escrivaninha estava escrito um bilhete. E o bilhete estava dito assim: verdadeiramente eu vi o amor de Deus na vida de vocês.
Irmãos, esse garoto de 17 anos está aqui na Jerusalém hoje. Não tem mais 17 anos. Está pregando aqui para você. Eu pude entender, depois dessa revelação, que Jesus passou uma semana na minha casa. E eu tendo a oportunidade de servi-lo, eu pude reconhecer Jesus na vida daquele mendigo. Sabe, queridos, quando você entende isso, depois que eu entendi isso, eu fico me perguntando, quando eu deixo de servir alguém, se fosse Jesus, o que você faria? Se fosse Jesus, o que você faria? O livro de João, capítulo 20, versículo 14. Maria Madalena estava no primeiro dia da semana. Ela foi ao sepulcro. De madrugada, sendo escuro, viu uma pedra tirada no sepulcro. Maria estava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se e viu 2 anjos. E os anjos perguntaram para ela: por que choras? Ela disse: onde é que vocês puseram o meu Senhor? De repente ela virou para o lado e viu Jesus, mas ela não reconheceu que era Jesus. Ela pensou ser um jardineiro, porque o corpo de Jesus glorificado, queridos, ele tem esse poder. Muitas vezes Jesus vai andar com você, vai se apresentar com você em forma de outra pessoa, e você não vai reconhecer. Ela não reconheceu e disse: Senhor, onde é que você pôs ele? Me diga que eu vou buscá-lo. E Jesus falou: Maria. E ela: Senhor. Ela reconheceu. Sabe, queridos, os discípulos estavam também na praia. João capítulo 21, de 2 a 12. De manhã ele chegou lá, Jesus se apresentou, e eles não conheceram. Como assim não conhecer Jesus? Eles passaram anos com ele. Ele disse: vocês têm alguma coisa para comer? E eles: não temos. Tinham pescado a noite toda, não apanharam nada. Jesus: joga a rede aqui desse lado. E eles pegaram 150 grandes peixes. Jesus falou para eles: vem comer. Quando eles chegaram, já tinha um pão quentinho, um peixe assado. Traz os peixes de vocês também, que o meu já está aqui. E eles não ousavam perguntar, porque eles, nessa altura, eles já sabiam quem era Jesus. Sabe, amados, os discípulos também, caminho de Emaús, aconteceu a mesma coisa. Lucas capítulo 24, do 13 ao 31. No mesmo dia que Jesus morreu, eles estavam voltando de Jerusalém para essa aldeia e conversando entre si. E Jesus começou a caminhar com eles. O que vocês estão falando no caminho e tal? Disse: você não está. Onde é que tu é? Que tu não sabe o que está acontecendo? As últimas notícias que apareceu aí nas redes sociais. Não tinha redes sociais, né? Aí Jesus deu uma aula para eles de conhecimento sobre Jesus, mas eles não reconheceram que era Jesus. Quando Jesus chegou na aldeia e fez menção de passar adiante, eles disseram: não, fica, porque o coração deles já estava ardendo. Eles estavam sentindo algo, que ali era alguém diferente. Quando Jesus sentou à mesa e partiu o pão, eles reconheceram. Mas Jesus desapareceu. Não eram os olhos deles que estavam impedidos de verem, mas o seu corpo era diferente. Quem sabe na aparência de um morador de rua, quem sabe na aparência de um jardineiro, ou um policial, ou um médico, ou o seu pastor. Quando eu reconheço Jesus na vida de alguém, eu vou servir. Como eu não sei que hora Ele vai se manifestar em espírito e em verdade, eu vou servir como ao Senhor, como Colossenses 3, 23, 24, como ao Senhor e não a homens. Um dia, eu conversando com o Senhor, quando eu estudava em São Luís, eu ia para a faculdade e na hora do intervalo eu ia para um bosque, lá começava a orar.
E eu disse: Jesus, vem almoçar comigo na minha casa. Eu tinha umas conversas assim meio doidas com Jesus, porque eu descobri que eu podia ser íntimo dele. Jesus, vem almoçar na minha casa. Ora, eu que fazia a comida, não tinha ninguém, era eu, a gente que fazia. E um certo dia eu estava em casa, irmãos, e bateu a porta. Cheguei lá, era um morador de rua. Eu tô com fome, eu tô precisando de comida, você me dá uma comida? Aí eu falei: eu vou te dar a comida. Aí peraí, peguei uma enxada, tinha um mato na frente. Deus, tem enxada lá, ó, termina de fazer isso aí que eu te dou a comida. Aí fechei a porta. Quando eu voltei, que eu entrei em casa, aquela vozinha me disse: e se fosse Jesus? Você não disse, não me chamou para almoçar na sua casa, você fechou a porta da minha cara, você não me convidou. Ai, eu saí correndo. Cheguei na porta, o menino já tinha ido embora. Eu saí correndo pelas ruas do bairro, até que eu encontrei, ele ficou meio desconfiado. Esse cara quer me bater. Eu falei: por favor, Jesus, quase eu chamava ele de Jesus, vem almoçar na minha casa, você é bem-vindo. E eu caminhando com ele, lembrando de Jesus, lembrando dos discípulos de Emaús. Jesus veio almoçar na minha casa. Eu fiz a comida para ele ali, coloquei, fez um suco, o que eu tinha de melhor eu servi aquela pessoa como ao Senhor Jesus. Certo dia nós estávamos indo para o monte orar lá em São Luís, na Kombi, uma Kombi velha de um pastor. Ele não tinha levado os documentos e tinha uma blitz. Aí ele: irmãos, orem aí porque eu estou sem nenhum documento aqui. Aí nós ficamos atrás orando e ele parou. Aí tinham 2 policiais. O primeiro mandou parar. Ele mandou parar. Aí o segundo falou assim para o primeiro: deixa eles virem para cá. Não tinha mais. Mas quando nós chegamos no segundo policial, apareceu um terceiro. E o terceiro falou: deixa passar para mim. Quando eu olhei ali, eu falei: esse terceiro é diferente. Quando ele olhou, ele falou assim: vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para o monte orar. E ele disse: a paz do Senhor. E eu dei um grito: é Jesus! É Jesus! Uma vez eu estava indo para a faculdade e era prova, e eu acordei tarde, e não tinha mais como, eu ia perder aquela prova, ia perder a matéria também, não tinha outra prova. Mas assim mesmo eu fui para a parada de ônibus, mesmo se o ônibus chegasse, não daria tempo eu chegar na faculdade. Mas quando eu cheguei, eu orei: Senhor Jesus, só o Senhor para me ajudar aqui. Parou um carro na minha frente, do lado da parada de ônibus, e abriu a porta. Eu nunca vi aquele homem na minha vida, mas eu sabia quem era ele. Ele disse: você vai para o EMA? Bora, eu te levo. Em 15 minutos eu estava fazendo a minha prova. Nós precisamos reconhecer Jesus, igreja, Jesus nas pessoas. Ele se manifesta hoje na vida de pessoas. Se você reconhecer Jesus, você não vai deixar o teu irmão vir com o chinelo furado todos os dias. Você não vai esperar ninguém te pedir ajuda. Você vai servir ao Senhor. Outro dia eu estava na fila do Mateus aqui em Imperatriz, e na minha frente tinha uma senhora com uma criancinha, e ela toda nervosa, e ela botou ali carne, leite, algumas coisas essenciais. E aí ela começou a passar, e ela disse para o caixa: tira isso, porque o dinheiro dela não ia dar. Tira isso. Quando ela tirou a carne e o leite, eu ouvi aquela mesma voz: se fosse Jesus, você ia deixar Jesus sair sem as suas compras necessárias?
Aquela mulher já estava longe. Eu falei para o caixa ali: bota tudo aí, bota as coisas dela, por favor, passa rapidinho. Já que eu te pago aqui, bota as minhas também. Peguei as sacolas dela e corri atrás dela. Ela tomou um susto. Eu falei: senhora, a senhora esqueceu isso? Ela disse: não, mas eu não paguei por isso. Está pago sim, pode levar. O que você faria se fosse Jesus? Sabe, queridos, obedecer fica mais fácil quando eu reconheço Jesus na vida das pessoas. Eu praticamente, quando eu recebi essa palavra no meu coração, eu não sei olhar para uma pessoa sem sentir compaixão por ela. E quantas pessoas estão precisando? Outro dia um pastor ligou para mim. Eu tive que ir numa boca de fumo abraçar o filho dele de 13 dias sem tomar banho, fedido. Se fosse Jesus, eu ia deixar Jesus naquela situação. Quantas pessoas pediram sua ajuda e você ignorou? Quantas vezes o seu líder te dá um comando e você não obedeceu? Quantas pessoas abrem sua boca para falar do seu irmão, do seu pastor, do seu líder, ou de alguém no seu trabalho, mas se fosse Jesus, o que você faria? É mais fácil servir e dar atenção quando uma pessoa é agradável, quando uma pessoa é influente, como disse. Uma vez eu estava lá no centro de zoonose, onde eu era coordenador, e uma senhora foi ali. Ela caminhou do Parque Alvorada até o centro de zoonose, lá perto do Nova Vitória. Ela estava muito suada, ela fedia muito também. Não tinha produtos para botar debaixo do braço, aquela coisa toda. E ela foi lá pedir uma ajuda, um cavalo de doação, porque lá eles aprendem os animais, com 7 dias podem fazer a doação. Ela disse: eu queria um cavalo para me ajudar, eu levar minhas coisas à feira. E eu atendi aquela senhora, mas eu não tinha possibilidade de atender o pleito dela. Eu tinha um carro novo, tinha comprado um carro novo, e demorou um pouco. Eu fui para casa, para o almoço. Quando eu passei, lá vinha aquela mulher caminhando no sol quente na beira da BR. E eu passei, olhei aquela mulher. Quando eu passei por ela, a mesma voz: e se fosse Jesus? Você deixaria Jesus caminhar nesse sol quente até sua casa? Eu parei, dei a ré, abri a porta e disse: entra senhora. Ela entrou: vou lhe levar onde é que a senhora mora? No Parque Alvorada. Depois eu vou lhe levar lá. Só que o cheiro era muito forte. E aí eu baixei o vidro e liguei o ar-condicionado. E a mesma voz me disse: e se fosse Jesus? Eu falei: me perdoa, Senhor. Levantei, liguei o ar-condicionado no máximo. Bora, Jesus, é um prazer você estar aqui no meu carro. O Senhor que me deu mesmo, por que eu não vou servir? Sabe, querido, quando você reconhece Jesus, que Ele se manifesta através de pessoas, como já disse, você não vai mais esperar alguém te pedir ajuda, você vai servi-lo. Quando você vê um irmão, muitas vezes não veio para a igreja, saiba que muitas vezes ele pode estar com um problema sério na sua casa. Quantas pessoas estão precisando de uma ligação? Quantos meninos de rua estão precisando de você para impedi-los deles entrarem nas drogas? Quando eu vou para aquele projeto toda semana, ver aquelas crianças, eu me vejo naquele lugar como gastando a minha vida, queimando para o Senhor Jesus. Eu não espero deles recompensa alguma. A recompensa é o do Senhor. Mateus capítulo 25 diz: estive com fome e não me deste de comer. Mas quando o Senhor,
que nós te vimos com fome e não te demos de comer, nu e não te vestimos. É isso que o mundo precisa, de uma igreja que ama servir, que tem compaixão, que tem compaixão por servir. Quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. Que essa revelação entre no teu coração também, que nós sejamos apaixonados por servir, mas servir aqueles que não são servidos também, obedecer ao Senhor, amar de coração, fazermos a diferença nesta geração, porque o Senhor Jesus não está morto. Manifesta hoje, que nós possamos te servir, servindo a pessoas que estão precisando de nós, que a tua igreja ame e sirva de compaixão, como o Senhor serviu a todos nós e se deu integralmente.